Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008, do módulo 6, e nessa segunda aula do curso Windows Server 2008, nós vamos falar um pouco sobre o planejamento de domínios no Windows Server 2008, no qual vamos abordar uma teoria e uma prática desse assunto. Então essa aula ela vai ser dividida da seguinte maneira. No primeiro momento vamos conhecer a questão de planejamento de domínios no Windows Server 2008, em que vamos conhecer os principais modelos de domínios que existem, que você pode trabalhar na implementação no Windows Server 2008, que são o modelo de domínio simples, o modelo de múltiplos subdomínios, múltiplas árvores, federação de floresta e entre outros. Em paralelo, vamos também aprender um pouco sobre a questão de árvores e florestas no Windows Server 2008, para o melhor entendimento sobre o planejamento de domínios, e também vamos aprender um pouco sobre planejamento de unidades organizacionais, no qual vamos conhecer boas práticas que podem ser usadas quando você faz a implementação do Windows Server na sua rede promovida para controlador de domínio, e vamos aprender a questão de delegação de poderes administrativos e o upgrade no Windows Server 2008, que é saber quais atualizações eu posso implementar na minha rede caso exista uma versão anterior, ou seja, de qual atualização eu posso fazer o upgrade baseado na versão na qual já está implementada na rede. Então, nesse primeiro momento vamos debater um pouco sobre o planejamento de domínios, que é a questão de conhecer os principais modelos de domínios que existem e verificar as vantagens e desvantagens de cada um, e por fim saber qual deles será melhor para a implementação da nossa rede utilizando o Windows Server 2008. Antes disso, você deve ter feito também toda aquela questão que eu debati na aula anterior, que é a questão do planejamento que você deve fazer para implementar o Windows Server 2008, em que eu documentei alguns passos que você poderia seguir para uma boa implementação do Windows Server 2008 na sua empresa, que seria você conhecer os objetivos de negócio da empresa, saber o ramo na qual essa empresa ela atua, conhecer as necessidades dos departamentos, as versões de softwares que já existem nesses departamentos e verificar se não existe nenhuma incompatibilidade desses softwares com a nova versão do Windows Server na qual você vai instalar. Também ter feito a questão da documentação da rede, que é você documentar todos os ativos, que seriam as máquinas, que seriam os softwares que existem nessas máquinas, como também a questão das configurações físicas dos servidores, dos computadores, enfim, dos roteadores e de todos o hardware, tanto o hardware e tanto a parte lógica da tua rede,
para que nas futuras implementações do Windows 7 em 2008 se torne mais fácil, uma vez que você já tem tudo documentado, essa infraestrutura da tua rede, e ela está compartilhada esse documento para os futuros administradores. Também ter feito a questão de escopo de projeto e a questão de laboratório de testes, em que você implementou ali o Windows 7 em 2008 e verificou se a questão de incompatibilidades com os softwares nos quais já existiam ali na empresa e resolver esses problemas de compatibilidade, e também a questão de projeto piloto. Então você deve ter feito todas essas etapas, né, para então você dar continuidade na questão da implementação do Windows 7 em 2008, que é a continuação que vai ser visto nessa aula, sobre a questão de migração, que nós vamos debater agora, planejamento de domínios, árvores e florestas, unidades organizacionais e upgrades. E na segunda aula do Planejando a Migração, vamos debater a questão de planejamento de espaços de nomes, que é verificar qual é a melhor questão de modelo de nome que podemos utilizar para esses domínios, se é geográfico, se é administrativo, entre outros que vocês vão conhecer na próxima aula. Mas vamos então dar entrada no começo da aula, falando um pouco sobre planejamento de domínios. Quando você faz a implementação do Windows 7 em 2008 na rede de uma empresa, a primeira coisa que você deve ali estudar é saber qual é o modelo de domínio que você vai utilizar na rede dessa empresa. Se vai ser um modelo do domínio simples, se essa minha rede ela vai ter múltiplos subdomínios, ou seja, se ela vai ter mais de um domínio na minha rede, se essa minha rede futuramente ela vai trabalhar ali com múltiplas árvores em uma única floresta, com várias florestas ao mesmo tempo, que é a federação de floresta, e entre outros. Você deve fazer um estudo prévio sobre qual modelo sua rede ela vai trabalhar, tanto no primeiro momento, como também a longo prazo. Então você deve ter ali, sempre ter em mente, se essa empresa na qual você vai implementar o Windows 7 em 2008, ela vai se expandir de uma maneira que você vai ter que possa trabalhar ali com futuros domínios. Mas você tem que saber que, independente ali de quantos domínios a rede da empresa na qual você vai implementar o Windows 7 em 2008 terá, você tem que saber que quanto mais domínios essa empresa possuir, maiores são as complexidades para a administração. Então, sempre é bom você fazer um estudo prévio ali dos modelos que existem, que você pode trabalhar, e verificar qual melhor atende sua necessidade. Então, quando você está implementando o Windows 7 em 2008 na rede da empresa, e esse Windows 7 em 2008 ele seja o primeiro que vai existir nessa empresa, essa rede ela vai começar apenas com um único domínio. Então se eu estou implementando o Windows 7 em 2008 numa empresa, e caso não exista domínio nessa empresa, a rede dessa empresa ela vai começar apenas com um domínio simples. Que esse domínio simples, que é conhecido pelo Single Domain Model, ele tem vantagens e desvantagens. Eu vou explicar algumas vantagens e desvantagens de você trabalhar com um domínio simples em uma rede. Então imagine que você vai implementar o Windows 7 em uma empresa, e essa empresa ela não tinha domínio até então. Então vamos dizer que eu vou implementar o Windows 7 em uma empresa, e o nome dessa rede no qual eu vou utilizar para o domínio dessa empresa, ela vai se chamar empresa.curso.com. Então quando você faz a implementação do Windows 7 em 2008 em uma empresa, e essa empresa ela não tinha até então uma rede baseada em domínio, esse domínio que essa empresa terá será conhecido como Single Domain Model, ou seja, domínio simples, no qual ela terá apenas um único domínio, em que você vai fazer o gerenciamento ali dos usuários, computadores, impressores e outros objetos do Active Directory. Esse modelo de Single Domain Model, um modelo simples, ele apresenta vantagens e desvantagens quando é utilizado ali
na rede de uma empresa. Algumas das vantagens muito interessantes, no qual podemos destacar no modelo de domínio simples, ou seja, uma rede no qual tem apenas um único domínio, é porque essa rede ela não existe relação de confiança. Como não existe essa configuração de relação de confiança, que é uma configuração no qual você faz para que você possa trabalhar com mais de um domínio na sua rede, ela abre ali um gerenciamento mais fácil e menos complexo, uma vez que você vai se preocupar apenas com usuários, computadores e outros objetos ali que são do Active Directory, impressores, grupos de usuários, políticas para esses usuários, servidores de impressão e entre outras configurações apenas de um único domínio. Podemos destacar que ele vai ter uma centralização da administração de forma bem clara e única, né? Uma vez que você vai ali administrar todos os recursos do domínio em um único local, né? Então esse tipo de modelo ele reduz uma série de custos e facilidade da administração e manutenção do domínio, já que você vai ter uma facilidade no gerenciamento de políticas, como eu já disse anteriormente, que você vai aplicar ali políticas apenas a usuários e computadores de um único domínio, como também aos demais objetos, e com isso você vai poder atribuir permissões em objetos de uma maneira mais simples, né? Já que você vai ter apenas um único domínio no qual você vai se preocupar. Porém, esse modelo de domínio simples, às vezes ele não atende à necessidade da empresa na qual você vai trabalhar. Com isso, você pode ser que exista a necessidade de você trabalhar em uma rede que ela possua, mais de um domínio. No caso, ali uma rede que trabalhe com múltiplos domínios, ou seja, em que o meu domínio da minha rede, ele vai possuir ali um domínio no qual ele vai trabalhar, que está configurado uma relação de confiança e existe ali uma confiança entre o meu domínio atual e o domínio no qual eu criei, em que eu também vou administrá-lo. Então, essas redes que são baseadas em múltiplos domínios, no qual é conhecido por Multiple Subdomain Model, ela possui também vantagens e desvantagens. Então, imagine que você vai implementar ali o Windows Server em 2008 em uma empresa e você vai dar um nome de domínio a esse primeiro domínio de empresa.curso.com. E então surgiu ali a necessidade futura de você configurar um novo domínio nesse domínio atual, que foi o primeiro domínio, que é o empresa.curso.com, e que você configurou nesse novo domínio, que vai ser subdomínio desse domínio primário, e você deu o nome de administrativo.curso.com. Então, nesse modelo de múltiplo subdomínio modelo, você vai começar a trabalhar agora com dois domínios, o domínio primário e um domínio secundário, em que os dois eles estão configurados para trocar informações entre eles, por meio de uma configuração chamada relação de confiança, em que essa configuração permite que objetos de um domínio, seja usuários, computadores, ou então grupos, entre outros, possam conversar com os objetos do outro domínio, fazendo assim uma questão de troca de informações e de políticas entre eles. Trabalhar com esse modelo, o Multiple Subdomain Model, ele possui algumas vantagens também e desvantagens. Entre a principal vantagem que você pode trabalhar nesse modelo aqui é a questão da descentralização da administração, uma vez que você, ao invés de aplicar ali todas as configurações em apenas um único domínio, você pode descentralizar a administração de políticas de configurações também para o domínio no qual ele está configurada a relação de confiança. Então imagine que você precise aplicar uma determinada política aqui nesse primeiro domínio, que é o empresa.curso.com, e você precisa que personalizar essa política ali mais à frente, ou seja, eu preciso ter usuários e outros objetos ali do meu Active Directory com uma política diferente do primeiro domínio. Então eu posso aplicar nesse meu outro domínio no qual eu criei, que ele está conversando por relação de confiança, uma política diferente em que ele vai aplicar
configurações para esse segundo domínio de uma forma diferente do meu primeiro domínio. Então, com isso, ele tem uma descentralização de administração. Ao invés de eu aplicar configurações, ou seja, políticas, em todos os usuários e computadores de um domínio e fazer com que todos esses usuários e esses outros objetos do Active Directory recebam essa configuração de uma forma única, eu posso ali distribuir essas políticas para 2 domínios e então aplicar configurações diferentes em cada um desses domínios. Outra questão de característica desse modelo, que é o múltiplo subdomain, é que ele é usado geralmente para interligar empresas, ou seja, domínios distantes, e permitir que ambos os usuários acessem os recursos, independente do domínio que esteja. Então, geralmente você utiliza essa configuração múltiplos subdomínios quando há necessidade ali de você interligar um domínio de uma empresa no qual já existe com outro domínio de outra empresa, em que houve ali uma fusão desses 2 domínios e você precisa ali interligar, fazer a comunicação de os usuários que esteja no primeiro domínio logue no segundo domínio e que os usuários do segundo domínio loguem no primeiro domínio. Então, geralmente essa configuração de você trabalhar com múltiplos domínios em uma empresa é quando ali a fusão entre 2 empresas que até então tinha nome de domínios diferentes e você precisa que os usuários, por exemplo, do domínio empresa.curso.com loguem nesse segundo domínio e os usuários do administrativo.curso.com loguem nesse primeiro domínio. Outra característica desse tipo de modelo é porque ele é usado quando se deseja criar uma certa autonomia em relação aos domínios. Para um domínio você aplica X configuração, então para o primeiro domínio você pode aplicar determinadas configurações que esse meu segundo domínio ele não receberá e que nesse segundo domínio você pode aplicar configurações em que nesse primeiro domínio ele também não receberá. Então essa configuração do múltiplo subdomain modelo ele vai te dar ali uma certa autonomia, já que você pode aplicar configurações em um domínio e no outro domínio aplicar configurações diferentes e permitir que os objetos que estão recebendo as políticas do primeiro domínio recebam essas configurações de formas diferentes dos objetos que estão recebendo a política do segundo domínio. Então, essa ideia ali de você trabalhar com múltiplos subdomínios ela é um conceito no qual é conhecido como árvores. Ele é uma ligação de domínios de forma hierárquica, ou seja, ao primeiro domínio no qual você criou e aos subdomínios desse domínio maior, no qual eles compartilham um nome comum. Então, esses subdomínios em que você criou desse primeiro domínio, eles estão compartilhando um nome comum, que é o nome do domínio maior, ou seja, do primeiro domínio que está existindo naquela rede. Então, veja que esse meu segundo domínio e esse meu terceiro domínio, no qual eu criei esse meu primeiro domínio, eles estão compartilhando um nome comum, que é o nome faculdade.com.br, faculdade.com.br e faculdade.com.br. Isso que dá o conceito de árvores. Ele é uma ligação hierárquica, onde existe um domínio maior, e nesse domínio maior existem subdomínios dele, no qual estão configurados por uma relação de confiança e estão compartilhando um nome comum, que é o nome do domínio maior. No caso aqui, o domínio maior é o faculdade.com.br e os subdomínios acadêmico e administrativo estão compartilhando o nome comum faculdade.com.br, afirmando que esses meus subdomínios eles pertencem a um domínio maior chamado faculdade.com.br. Então há uma ligação hierárquica, ou seja, ao domínio maior, os subdomínios compartilhando o nome comum, no qual é o conceito dado de árvores. E essa divisão, geralmente que você faz de ter vários subdomínios numa rede, como eu já havia explicado, ela vai te dar mais segurança e um gerenciamento mais fácil, porque você pode aplicar diferentes configurações
ou seja, políticas, em cada um dos domínios que existem ali na sua rede. Então, esse conceito de árvores pode se tornar mais complexo porque eu posso ter ali subdomínios dentro de subdomínios que estão dentro de um domínio. Então, por exemplo, tem o meu domínio maior, ceará.com, então 2 subdomínios desse meu domínio maior, que é o Centro-Sul e o Cariri, que estão dentro do meu domínio de Ceará, e por sua vez esses 2 subdomínios, o Centro-Sul e o Cariri, têm subdomínios. Tem ali um subdomínio que é o Iguatu, que é pertencente do meu domínio Centro-Sul, que por sua vez é pertencente do domínio Ceará. Então aqui há um conceito mais complexo de árvores, em que você pode trabalhar ali com subdomínios dentro de subdomínios e pode deixar essa árvore um pouco mais complexa. Lembrando que todos eles estão configurados por meio de uma relação de confiança e dá o conceito de árvores porque há uma ligação hierárquica compartilhando um nome comum. Então todos eles estão compartilhando um nome comum. Também você pode trabalhar na implementação de domínios no GSWeb em 2008 com múltiplas árvores em uma única floresta. Então, tanto você pode trabalhar com esse conceito aqui, de um domínio simples, no qual você vai trabalhar apenas com usuários e computadores de um único domínio, como você pode trabalhar ali com múltiplos domínios, em que você vai trabalhar com mais de um subdomínio nessa rede, em que você pode ali fazer uma certa autonomia, aplicar políticas em um domínio e aplicar diferentes políticas no segundo domínio. Como você pode trabalhar com o conceito de árvores complexas nessa rede, criar vários domínios nessa rede no qual eles estão compartilhando nome comum, como você poderia trabalhar ali com um conceito de florestas. Esse conceito de múltiplas árvores em única floresta, ele se dá geralmente com a fusão de empresas que até então elas não conversavam entre si e que cada uma dessas empresas já possuía o seu próprio nome de domínio e seu espaço de nomes. Então imagine que eu tenho ali uma empresa chamada abc.com e eu tenho outra empresa chamada xyz.com. Então aqui são duas empresas distintas que têm nomes de domínios distintos, uma se chama ABC e outra se chama xyz.com, e que cada um dessas empresas elas tinham ali o conceito de árvores, ou seja, existia ali subdomínios desse domínio maior. Então essa é a minha empresa, no qual está um domínio abc.com, tinha um subdomínio chamado vendas que pertencia ao domínio maior abc.com, e esse meu segundo empresa tinha um nome de domínio xyz.com que também tinha um conceito de árvores, que era o que? Um subdomínio compartilhando nome comum. Tinha um subdomínio chamado vendas que era pertencente ao xyz.com, que era o seu domínio maior. Então você poderia trabalhar também com o conceito de múltiplas árvores, ou seja, você ter várias árvores que elas não compartilham um nome comum até então, trabalhando em uma floresta. Que esse conceito de floresta ele se dá quando há essa ligação ali de várias árvores de domínios, ou seja, que não possuíam um nome comum até então. Então, se você observar aqui, esse primeiro domínio, que é o abc.com, ele não compartilha um nome comum igual ao meu, igual ao outro domínio no qual ele está conversando, o xyz.com. Esse meu domínio aqui, ele se chama ABC, e esse meu domínio segundo ele se chama yz.com. Então, nessa estrutura aqui, em que você trabalha ali com floresta, você vai ter que ter ali um domínio root, em que nesse domínio root ele vai estar armazenando ali todas as árvores desse tipo de modelo. Esse conceito de florestas ele também pode se tornar um pouco ali mais complexo. Então aqui eu tenho uma figura bem mais didática para explicar, em que eu tenho ali uma árvore de domínios, de
de um domínio chamado ceará.com.br, em que esse domínio ele tem um subdomínio chamado cariri.com.br e outro chamado centrosul.com.br, e do outro lado eu tenho aí outra árvore em que é de um domínio chamado Paraíba, e que esse domínio Paraíba tem subdomínios, um chamado Sertão e outro chamado Sul. Então eu tenho duas árvores que eles não compartilham nome comum, ou seja, um se chama Ceará e outro se chama Paraíba, e então tem uma configuração de relação de confiança que faz com que essas duas árvores eles conversam entre si, dando ali o nome de floresta. Então o conceito de floresta é isso, é a ligação de dois domínios, ou então de duas árvores de domínios que não compartilham nome comum e estão configurados por uma relação de confiança. E o conceito de árvores é a ligação ali de vários subdomínios no qual compartilham nome comum. Então, aqui eu tenho um conceito de árvores, voltando ao exemplo, então o domínio de ceará.com.br, então, e os meus subdomínios eles estão compartilhando nome comum. O Centro-Sul tem o nome Ceará e o Cariri tem o nome Ceará, como também os domínios que estão abaixo dele, o Iguatu tem o nome Centro-Sul do seu maior e tem o nome Ceará lá do sul principal. E já no conceito ali de florestas não existe esse compartilhamento de nome comum. Então eu tenho ali uma árvore que ela está conversando por relação de confiança com outra, em que eles não estão compartilhando nome comum. Um se chama Ceará e outro se chama Paraíba. Eu também poderia trabalhar nesse planejamento de domínio com a configuração o Federated Forest Design Model, que é a federação de floresta. Esse conceito de federação de floresta ele é utilizado quando você quer trabalhar com várias florestas ali na implementação do Windows 7 em 2008. Então, você está vendo aqui um cenário em que eu tenho ali uma floresta, ou seja, nessa floresta aqui eu tenho... Nesse exemplo aqui, é como se eu tivesse ali várias árvores nessa floresta conversando por uma relação de confiança em que essas várias árvores eles não têm um nome comum, e eu tenho ali a necessidade de fazer outra floresta, conversar com essa minha primeira e fazer uma relação de confiança entre ambas. Então eu tenho uma floresta que está compartilhando, por exemplo, é como se eu tivesse tudo isso aqui, compartilhando várias árvores que não têm um nome comum, com outra floresta que também tem ali por sua vez várias árvores que não compartilham nome comum. Então agora há necessidade de eu fazer com que essas duas florestas conversem entre si, no qual esse modelo é o Federação de Floresta. Esse modelo só pode ser usado quando todas as florestas estão em níveis funcionais de 2003, ou seja, quando eu configurei ali no meu Windows 7 em 2008, eu defini que o nível funcional de floresta do meu Windows 7 em 2008 seria 2003, e com isso também eu defini que o nível funcional de domínio seria 2003 da minha empresa. Esse modelo é geralmente utilizado na fusão de empresas, ou seja, geralmente é utilizado esse modelo aqui em que você faz a relação de confiança de uma floresta com outra quando há uma fusão de empresas. Geralmente você não planejou, não é planejado esse tipo de modelo, e essas configurações elas são em primeiro momento unidirecionais. Então quando eu faço uma questão de relação de confiança entre uma floresta e outra, essa configuração em primeiro momento é unidirecional. Então, por exemplo, quando eu fiz a configuração dessa floresta para conversar com essa floresta por uma relação de confiança, eu estou dizendo em primeiro momento que essa floresta ela confia nessa segunda floresta, mas não estou afirmando que essa minha segunda floresta confia nessa primeira floresta. Então, caso eu queira que essas duas florestas troquem informações entre si, eu tenho que fazer ali uma configuração mais à frente, que é a configuração em que deixa elas com relação de confiança bidirecional. Então elas podem trocar informações entre si. Tanto essa pode mandar para essa, como essa pode mandar para essa. No primeiro momento elas são unidirecional. Essa manda para essa, mas essa não manda para essa. Dependendo ali de qual você definiu que seria a relação de confiança, ou seja, quem confiaria em quem. Eu também tenho como trabalhar com o modelo que é o Pit-Root modelo.
quando eu faço o planejamento de domínios, em que essa configuração ela é diferente das anteriores. Então, nessa configuração eu tenho o seguinte: eu faço ali, por exemplo, posso trabalhar ali com vários domínios na minha rede, em que eu posso separar um domínio dessa rede, em que eu vou armazenar ali o servidor que está configurado, o esquema master, que é o servidor que está configurado ali a função de esquema do Active Directory. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma rede chamada abc.com, e nessa rede abc.com eu criei ali por exemplo, dois subdomínios, um chamado vendas, abc.com, e outro chamado rh.abc.com, em que eu defini que essa minha rede abc.com ela teria outro subdomínio que se chamaria xyz.com, e que esse outro subdomínio, que ele está separado da minha rede principal, vai estar armazenado ali o servidor que tem a função de esquema master. Então, nessa rede nesse domínio, no qual eu separei, eu deixei o meu servidor que tem a função de esquema master, ou seja, a função de esquema do Active Directory, protegendo esse servidor ali da rede principal da minha empresa. Então, com isso eu tenho uma segurança no controlador do domínio que tem a função de esquema master. Isso porque eu estou com um domínio separado para ele, em que caso haja uma infecção nesses meus domínios aqui, ó, o meu principal como também nos meus subdomínios, ele não vai afetar esse meu servidor que está com a função de esquema master, já que ele está num domínio diferente. Também eu tenho como trabalhar com a questão de planejamento de domínio utilizando o Placeholder Domain Model. A ideia dele é ter um domínio vazio, ou seja, a partir desse domínio vazio, criar subdomínios, e que nestes subdomínios desse meu domínio vazio, eles serão responsáveis pelo armazenamento e alterações dos objetos do AD. Então imagina aqui, ó, que eu tenho um cenário em que eu criei um domínio chamado abc.com, em que esse meu primeiro domínio no qual eu fiz para minha rede, ele é um domínio vazio, ou seja, eu não tenho ali a questão do Active Directory, e eu criei a partir desse meu primeiro domínio dois subdomínios, um domínio chamado vendas, nesse exemplo, e outro domínio chamado RH, em que nesses meus subdomínios eu implementei ali a função de Active Directory, fazendo com que eu tenha um domínio principal, que ele não vai ter objeto algum, ou seja, ele não vai ter a função de Active Directory, e definindo que essa função ela vai ficar armazenada ali nos subdomínios desse meu domínio vazio. Geralmente, essa configuração ela é usada quando você quer segmentar a rede. Então, por exemplo, diferente desses nomes aqui, eu poderia ter aqui um domínio chamado São Paulo, que representaria o estado de São Paulo, e eu criaria ali subdomínios desse meu domínio maior, que representaria o estado de São Paulo, que eu poderia colocar um representando determinada região de São Paulo, por exemplo, a Zona Leste, e outra a Zona Sul, em que eu armazenaria na Zona Leste o servidor que é controlador do domínio da Zona Leste, e no meu outro subdomínio, que seria o da Zona Sul, armazenaria o servidor que é Active Directory da Zona Sul. Esse tipo de modelo ele pode ser usado para armazenar o controlador de domínio também, que tem a função de esquema master no domínio root, protegendo ele. Então, eu também poderia, caso eu quisesse, armazenar nesse meu domínio vazio, se houvesse necessidade, o servidor que tem a função de esquema master. Terminada essa parte de planejamento de domínios, em que eu expliquei os diferentes modelos de domínios em que você poderia trabalhar, ali na implementação do Windows 7 em 2008 na sua rede, que poderia ser um domínio simples, que é uma rede no qual vai ter apenas um único domínio, ou uma rede com múltiplos subdomínios, que você pode trabalhar ali com subdomínios de um domínio principal e descentralizar a administração, ou com múltiplas árvores, ou seja, eu teria ali um domínio com subdomínios
compartilhando um nome comum, e essas árvores conversariam com outras árvores, transformando em uma floresta, ou então poderia trabalhar com várias florestas conversando ao mesmo tempo, e entre outras configurações. Vamos falar agora sobre o planejamento de unidades organizacionais. Então, uma vez você já escolheu ali a estrutura que usará para o domínio, e agora vamos aprender um pouco sobre o planejamento de unidades organizacionais no Windows Server 2008. Quando você faz a questão da estrutura de unidades organizacionais do Active Directory, você tem que segmentar essas unidades organizacionais de uma forma que elas representem os objetos e os departamentos da sua empresa. Então, você vai fazer as unidades organizacionais que representam os departamentos, e dentro dessas unidades que representam os departamentos, você vai criar as unidades que representam cada objeto do AD. Então, veja aqui, eu tenho uma empresa chamada São Paulo, que tem uma unidade chamada departamentos, e tem ali dentro de departamentos o nome de cada departamento representado por uma unidade organizacional, e cada departamento tem suas unidades organizacionais em que elas estão representando os objetos do AD. Então, tem uma minha unidade computadores, onde eu vou alocar os computadores do AD. Tem uma unidade de grupos, no qual eu vou alocar os grupos do setor do marketing, e tenho a unidade de usuários, no qual eu vou armazenar os usuários do marketing. Isso eu estou fazendo para as demais unidades organizacionais ali do meu Active Directory. Então, essas unidades organizacionais, elas estão presentes desde o Windows Server 2000. Então, foi a partir do Windows Server 2000 que surgiu a ideia de unidades organizacionais. Surgiu ali para resolver a necessidade de aplicação de políticas de configurações. Então, essas unidades organizacionais surgiu justamente para isso, para que você pudesse segmentar ali de forma lógica os departamentos e objetos de teu Active Directory, e pudesse aplicar configurações diferentes em cada unidade organizacional, assim aplicando configurações diferentes em cada um desses departamentos. Então, por exemplo, eu poderia aplicar configurações de políticas voltadas ao setor do marketing, configurações de políticas voltadas ao setor do RH, configurações de políticas voltadas ao setor da TI, configurações de políticas voltadas ao setor da vendas, e por sua vez, em cada uma dessas unidades organizacionais poderia aplicar configurações diferentes, políticas voltadas aos computadores do marketing, políticas diferentes voltadas aos computadores do RH, políticas diferentes voltadas aos computadores da TI, políticas diferentes voltadas aos computadores do setor de vendas. Foi por isso que surgiu a necessidade da criação de unidades organizacionais, para você aplicar ali políticas diferentes caso houvesse a necessidade. Então, aqui seguem algumas boas práticas para você usar na implementação do planejamento de unidades organizacionais ali da sua empresa. Então, a primeira boa prática é sempre nomear as unidades organizacionais em relação ao seu fim. Então, por exemplo, eu tenho ali na minha empresa vários setores, em que nesses setores tem ali a TI, tem ali o RH, tem ali a venda, esse setor de marketing. Então, a primeira dica é você nomear as unidades organizacionais em relação ao seu fim. Você criar unidades organizacionais representando todos os departamentos da sua empresa, para que você possa aplicar configurações específicas em cada um desses departamentos. Então, eu vou criar ali uma unidade chamada marketing, em que nesse unidade de marketing eu vou criar outras unidades organizacionais dentro dela, usuários, grupos de computadores, e que cada um dessas unidades organizacionais eu vou colocar ali os objetos do Active Directory. No meu usuários de marketing, vou colocar os usuários do marketing, os grupos, vou colocar os grupos do setor marketing, e os computadores do setor marketing. Isso eu vou fazer para as demais unidades organizacionais do meu Active Directory, que estão representadas pelos nomes de departamento. A outra dica em que eu acabei de explicar é sempre mover os usuários, grupos, computadores para os valores que os representam. Então, além de você fazer a questão de criação do nome de departamentos representados em unidades organizacionais
e de criar as unidades organizacionais dos objetos desse departamento é você mover os objetos para cada um desses unidades organizacionais. Então, mover os computadores do marketing para os computadores do setor marketing, mover os computadores do RH para dos computadores do RH, mover os computadores para computadores do setor da TI e por aí vai. E a outra dica é você organizar de forma lógica as unidades organizacionais. Então, você fazer ali um estudo dos departamentos e organizar de forma coerente, ou seja, de forma lógica, essas unidades organizacionais, para que você possa aplicar políticas diferentes em cada um desses departamentos que estão representados por unidades organizacionais e ter ali uma boa administração do seu Active Directory. Também sobre a questão de planejamento de unidades organizacionais, seguem algumas vantagens em que você pode utilizar nesse planejamento. Através dessa divisão lógica que você pode fazer, e que você vai fazer das unidades organizacionais, que cada uma ela vai representar os departamentos do seu AD e os objetos do departamento, os computadores, os usuários, os grupos e por aí vai. Ele vai te dar algumas vantagens com esse bom planejamento, no qual você vai poder delegar poderes administrativos. Ou seja, eu posso ali, caso houvesse necessidade dessa minha unidade organizacional chamada marketing, eu poderia delegar essa unidade marketing para alguns funcionários meus da TI, em que eles seriam os responsáveis por mover os objetos para os grupos. Então, eles iriam mover os usuários para o usuário, os grupos para os grupos e os computadores para os computadores. Também, com esse bom planejamento, você poderia fazer uma série de políticas distintas e associadas com as unidades organizacionais. Como eu havia explicado anteriormente, poderia fazer ali políticas voltadas ao marketing, outras políticas diferentes voltadas ao RH, outras políticas diferentes voltadas à TI e outras políticas diferentes voltadas ao setor de vendas, nesse exemplo aqui. Com isso, vai facilitar o gerenciamento, tornando possível agrupar objetos semelhantes. Então, esse planejamento de unidades organizacionais, ele é de suma importância, uma vez que quando você divide ali toda essa estrutura de unidades organizacionais de uma forma lógica, clara, representando ali os departamentos e os objetos do teu Active Directory, e você organiza essas unidades organizacionais, ele vai te fornecer ali uma administração mais fácil, mais clara, em que você vai poder aplicar políticas de configurações e não vai te dar dores de cabeça no futuro. Falando só um pouco sobre essa questão de delegação de poderes administrativos, eu vou mostrar aqui como você pode delegar ali uma unidade organizacional para que um usuário específico aí do Active Directory possa administrar essa unidade organizacional. Então eu estou login aqui no meu servidor, eu vou clicar em iniciar, vou abrir o console de usuários e computadores do Active Directory. Estou com o usuário aqui que é administrador do meu domínio, que é o ADM Suporte, e vou delegar uma unidade organizacional ali das que existem no meu Active Directory, fazendo com que um determinado usuário ou grupo do meu AD ele possa administrá-lo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um AU chamado Compras, né? E eu posso aqui, caso houvesse necessidade, delegar esse AU para que um usuário específico ele possa administrar essa unidade organizacional, fazendo assim uma descentralização ali da administração, né? Então, ao invés de eu de ser o administrador de tudo, de todas as unidades organizacionais, eu poderia delegar essas permissões para outro usuário. Como é que eu ia fazer isso? Eu clico na unidade que eu quero delegar, botão direito do mouse e clico em delegar controle. Feito isso, vai abrir esse console, eu vou clicar em avançar, clique em adicionar, e aqui em adicionar eu vou definir ali
um usuário ou grupo do meu Active Directory para que ele seja responsável por fazer essa administração ali da minha unidade organizacional compras. Então aqui eu vou digitar um usuário ou grupo do meu Active Directory para que ele possa ser o administrador. E vou definir após as permissões desse usuário, seja o que ele pode fazer ou não nessa unidade organizacional. Então, no meu exemplo, eu vou digitar o nome Diego.Lima e vou definir que o usuário Diego.Lima ele possa aplicar determinadas configurações e que serão feitas nesse console. Então, eu posso definir que esse usuário meu, Diego da Silva Lima, possa fazer nessa minha unidade organizacional compras, configurações de, por exemplo, criar, excluir, gerenciar as contas do usuário, ou seja, todos os usuários que estiverem aqui, que é o usuário Andrés, Antônio, Diana e o usuário Júlio Batista, ele pode excluir e gerenciar esses usuários, que seria, por exemplo, colocar esses usuários em grupos e entre outras configurações. Então, eu posso aplicar aqui as configurações que eu quero, que eu vou aplicar que ele vai criar, excluir, gerenciar, e ele vai poder redefinir a senha desses usuários que estão na minha OU Compras. Definido isso, clique em avançar, depois clique em concluir e pronto. Então aqui eu deleguei essa unidade organizacional para o meu usuário Diego da Silva Lima, em que ele pode criar, excluir e redefinir a senha desses usuários. Essa prática de delegação de administração ela é muito boa porque ela pode te dar ali uma descentralização dos serviços. Então, ao invés de você administrar todas as unidades organizacionais do teu AD, tu pode ali definir usuários específicos para administrar essas unidades organizacionais, te dando mais tempo para que você possa fazer outros serviços. Agora, falando um pouco sobre upgrades no Windows 7 em 2008, caso você deseje fazer a atualização do Windows 7 em 2008, você tem que saber quais atualizações você pode fazer baseados no Windows 7 no qual você vai atualizar. Então, por exemplo, se você tem na rede da sua empresa um Windows 7 rodando as versões 2003, por exemplo, uma versão Windows 7 2003 R2 Standard Edition, você pode atualizar essa versão para a versão Full Installation of Windows 7 2008 Standard. Então, dependendo da versão no qual você tem ali instalado no servidor que é controlador de domínio da sua rede, você vai poder instalar uma versão do Windows 7 2008. Então, para isso, você vai verificar aqui, você pode verificar botão direito do mouse em computador e verificar a versão no qual você tem ali configurado ali um servidor que é controlador de domínio. Nesse exemplo aqui eu tenho a versão Windows 7 2008 R2 Enterprise e verificar qual é a versão que eu posso atualizar baseado na versão que está instalado no meu servidor. Então, baseado nessa versão aqui, Windows 7 2008 R2 Enterprise, existe uma versão ali no qual eu posso atualizar. Então, antes de você fazer a atualização do Windows 7 2008 na rede da sua empresa, você tem que verificar se a versão atual permite atualizar para a versão nova na qual você deseja implementar na rede da sua empresa. Todas essas informações elas estão no módulo 6 e elas podem ser vistas no PDF que acompanham essa aula. Então, pessoal, basicamente sobre essa questão de planejando uma migração no Windows 7 voltada a planejamento de domínios, é isso. Eu expliquei ali sobre a questão de planejamento de domínios baseado nos domínios no qual você pode trabalhar, né? Que é um domínio simples. Quando existe apenas um único domínio na rede, você também pode trabalhar com múltiplos subdomínios, caso exista a necessidade, né? Que você vai definir ali subdomínios para o domínio atual. Você poderia trabalhar ali com múltiplas árvores, né?
Por exemplo, aqui, ó, eu poderia trabalhar com a ideia de floresta, né? Que geralmente é utilizado quando você faz a fusão de empresas, ou seja, em uma empresa já existe um domínio e na outra empresa tem outro domínio em que eles não compartilham o nome comum e você tem que ali fazer uma fusão das florestas dessa empresa, né? Então, em uma empresa ela já tinha ali seu domínio, que já tinha seus subdomínios, que se faz uma árvore, e na outra empresa tinha um domínio que tinha seu subdomínio que tinha outra árvore. Então você faz a relação de confiança entre essas árvores, dando uma ideia de floresta. Então você poderia trabalhar com florestas ali na sua empresa, como também você poderia trabalhar ali com apenas com árvores de domínios, né? Você poderia ter vários domínios na rede da sua empresa e todos esses subdomínios eles estariam compartilhando um nome comum do seu domínio maior, né? Então eu teria lá abaixo da pirâmide teriam meus subdomínios, ó, Iguatu pertencente ao domínio Centro-Sul, que é pertencente ao Ceará, e todos eles estariam compartilhando um nome comum e estariam representados de forma hierárquica, dando o conceito de árvores. Então eu expliquei também que você poderia trabalhar com federação de florestas, né? Implementar na sua rede, trabalhar com várias florestas conversando entre si e outras configurações, por exemplo, um modelo no qual você pode ali fazer um domínio separado do domínio principal, no qual esse domínio que ele está separado ele vai armazenar ali o servidor que tem a configuração de esquema master, ou seja, a configuração de esquema do Active Directory, e assim você vai proteger esse servidor de uma forma mais segura, já que ele está num domínio diferente do domínio principal da rede. Caso haja uma infecção no domínio principal da rede, ele vai estar ali protegido em uma rede separada. Como também expliquei a configuração de planejamento de domínio baseado em Placed Root, em que você faz um domínio vazio e você pode criar subdomínios representando, ou seja, segmentando a rede da sua empresa. E por fim, expliquei a questão do bom planejamento de unidades organizacionais, né? As boas práticas, que é você fazer a questão ali de nomeação das unidades organizacionais em relação ao seu fim, ou seja, ao seu objetivo, fazer a questão de nomeação dessas unidades para os departamentos, fazer a questão da nomeação dessas unidades para os objetos, ou seja, e pegar esses objetos e sempre mover eles para as suas unidades no qual eles estão representados. Então, tem a unidade usuários, mover os objetos para a unidade usuários, que por sua vez está dentro do seu departamento. E por fim, expliquei a questão de delegação de poderes administrativos, que é você delegar ali as unidades organizacionais a usuários ou grupos do AD, caso haja necessidade, para que estes possam administrá-los. E, por fim, a questão de upgrades no Windows 7 em 2008, né? Em que eu mostrei aqui, nesse exemplo aqui, quais versões do Windows 7 2008 você poderia instalar baseado em uma versão atual que tivesse implementado o Windows 7 em 2003, né? Então, antes você vai verificar qual é a versão que existe e vai verificar qual versão você pode instalar. Isso tudo em que eu expliquei está no módulo 6, que está acompanhando essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, quer criar uma
com uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados. É uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!